Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Jacicleide, eu sou enfermeira neonatologista, tenho 25 anos e recebi um convite para falar um pouquinho sobre a minha formação, sobre a minha especialidade e eu espero esclarecer tudo que vocês desejam saber. Então, vou começar falando um pouquinho sobre o meu processo de formação, né? Eu me formei pela Universidade de Pernambuco, sou pernambucana, me formei em 2019 e durante a graduação eu tive a oportunidade de participar de várias atividades que envolviam as questões do tripé universitário, ou seja, questões relacionadas ao ensino, à pesquisa e à extensão. Além disso, no último ano foi o período em que eu realmente me dediquei mais para poder prestar as provas da residência. Então, eu comecei a pesquisar as instituições que possuíam, né, essa especialidade, ou seja, a residência em neonatologia, porque é bem específico. E eu decidi realmente estudar de forma mais intensa no último ano da graduação. Então, meu curso era integral, mas no último ano eu tinha o estágio obrigatório pela parte da manhã, o estágio extracurricular à tarde, e aí todas as noites eu me dedicava aos estudos para as provas de residência. E como que eu decidi, né, fazer essa residência, me especializar na área da neonatologia? Foi através dos estágios extracurriculares e os obrigatórios. Então, a partir do contato direto que eu tive com o recém-nascido, na UTI neonatal, no setor de longa permanência, eu realmente coloquei na minha cabeça, eu senti no meu coração que era aquilo que eu realmente queria fazer para minha vida. Então, eu queria ser especialista nessa área. E aí, me formei em 2019. Em 2020, eu iniciei minha residência em neonatologia pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Então, eu tinha prestado, eu fiz 3 provas, né? Eu fiz uma prova em Natal, uma prova em Recife e a prova aqui em São Paulo. E aí eu passei aqui em São Paulo, vim para cá e fiz minha especialização, minha residência por 2 anos, né? A carga horária, assim como todas as outras. Então, na residência a gente tem uma carga horária tanto teórica quanto prática. Sobretudo, a gente tem muita carga horária prática. Então, foi isso realmente que me possibilitou ainda mais essa aquisição de conhecimento, de relacionar teoria com prática, de realmente ter uma proximidade maior com a parte assistencial, do ser enfermeiro assistencial. Então, graças à residência, eu consegui adquirir muitas habilidades, né? Porque a gente sabe que a saúde da criança em si é uma área específica e a neonatologia é muito mais específica, né? Então, meu início de atuação foi justamente em 2020, assim que eu me formei. Entrei na residência e tive o meu primeiro contato aí com a neonatologia de forma mais intensiva, né? Me perguntaram também em relação às características, né, que eu acho que são essenciais para o enfermeiro neonatologista. E na minha opinião, para você ser um enfermeiro neo, eu acho que você tem que ter um senso de responsabilidade muito grande, porque para ser enfermeiro em si, você precisa ter muita responsabilidade porque você está lidando com vidas. Mas, na minha concepção, na área da neonatologia, isso é duplicado, é triplicado, porque a gente lida com um ser muito frágil, né? Ao mesmo tempo é muito forte. Eu considero que eles são os pequenos grandes heróis. E eu acho que realmente esse senso de responsabilidade ele tem que ser inato. Em relação falando mais um pouquinho das características essenciais que eu acho que você tem que ter muita empatia também, porque dependendo muito do quadro, né, do recém-nascido, ele vai ficar ali internado por muito tempo, na maioria das vezes numa UTI neonatal. Então, é ter essa sensibilidade, é ter essa empatia mais apurada para você saber lidar
com todas essas questões emocionais que envolve ali a questão de ter um recém-nascido, né, de ter um filho internado numa UTI neonatal, então muitas vezes os pais ficam apreensivos, ficam inseguros, ficam com muitas dúvidas. Então eu acho que a gente tem que ter realmente essa empatia para poder parar, para poder explicar, para poder ouvir, para poder conversar, realmente se colocar no lugar deles, né? Criar esse vínculo e tentar inseri-los nesse processo de cuidado para que eles realmente fiquem muito mais confortáveis, fiquem muito mais cientes de tudo o que está acontecendo, porque isso com certeza vai interferir em todo o processo de internação desse recém-nascido e também pós-alta, né? E eu acho que o cuidado e a atenção também são características muito importantes, porque na neonatologia tudo é muito minucioso. Então você tem que ser muito cuidadoso, desde um procedimento mais simples até os mais complexos, né? E eu acho que até por ser muito específico, todas essas características, para mim, elas precisam ser... você precisa ter 2 vezes mais, né? Porque você vai ter que parar para estudar, parar para pesquisar, parar para entender o porquê. E eu acho que a nossa graduação, assim, de uma forma geral, ela é muito mais voltada para o adulto. Então, parâmetros, técnicas, tudo é mais voltado para o adulto. E na neonatologia é totalmente um mundo à parte. Então, eu acho que todas essas características, né, além de várias outras que eu acho que todo enfermeiro deve ter, para mim, elas são as principais. Em relação à expectativa e à realidade, para mim, todas as expectativas que eu tinha em relação à área, em relação à atuação, foram e estão sendo atendidas. Eu acho que através da residência eu realmente pude comprovar que era isso, né, que me deixava feliz, que é isso realmente que eu quero para minha vida. Eu quero atuar na área da neonatologia. E em relação a emprego, eu considero que a ANEL pode te abrir muitas portas, porque o mercado precisa de gente qualificada e especializada na área, né? Então, muitos enfermeiros estão indo atrás de pós-graduação, fazer algum tipo de especialização aí para poder se inserir nesse mercado de trabalho. Alguns dos conselhos, né, e recomendações que eu dou para vocês que ainda estão na faculdade se você quiser realmente ser especialista, né, em neonatologia, eu acho que você precisa parar agora no momento que você está na faculdade e realmente planejar quais são os caminhos que você pretende seguir. Eu decidi fazer residência, né, justamente porque tem muita teoria e prática associada, então eu queria muito isso. Mas vocês também podem pesquisar algum outro tipo de pós-graduação e, enfim. Mas a minha dica principal é planejamento. É você parar, é você realmente ter em mente o que você quer, né, depois da sua graduação. E se for a neonatologia, eu acho que a residência, para mim, ficaria aí em primeiro lugar, para você realmente definir os passos, né, as metas, como que você pode fazer para chegar lá. No meu caso, foi justamente o que eu falei. Durante o último ano da graduação, eu decidi estudar de uma forma mais intensa e eu fui buscando os editais dos anos anteriores, as provas, para poder ver o perfil das questões de cada banca, porque não adianta você estudar só de uma forma para todos os editais, porque cada edital cobra um determinado assunto de uma forma. Então, eu fiz esse levantamento, né, dos últimos 5 anos, fui respondendo muita questão, assistindo aula, enfim, monte seu cronograma, participe de atividades durante a graduação, porque tudo isso ajuda também na análise curricular, se o edital solicitar, porque também nem todo edital solicita essa questão da análise curricular para pontuação
na prova da residência. Em relação aos setores de atuação, o enfermeiro neonatologista ele pode atuar em sala de parto, na recepção do recém-nascido, na UTI neonatal, no setor de longa permanência, nas unidades de cuidados intermediários, tanto convencionais quanto canguru, nas emergências pediátricas também. E além disso, ele pode atuar no ambiente extra-hospitalar, né, como um empreendedor. Então, pode atuar como consultor na área de amamentação, prestando cursos para a família, né, cuidado com recém-nascido, curso de Chantala. Então, tem várias opções também no ambiente extra-hospitalar, mas o que eu mais presencio é justamente a inserção do profissional dentro do ambiente hospitalar. Eu acho que é isso. Minhas recomendações são essas, os conselhos são esses, não desistam e espero que tenha deixado claro aí para vocês um pouquinho da minha história, um pouco de como foi essa minha preparação até eu me tornar especialista em neonatologia. E é isso. Se vocês tiverem mais dúvidas, se quiserem conhecer mais sobre a minha atuação, sobre alguns assuntos relacionados à área da neonatologia, vocês podem seguir meu Instagram profissional, que é o @neoresume. Lá eu coloco vários posts falando de uma forma resumida, né, sobre determinados temas aí da área da neonatologia. Então é isso, espero que tenham gostado e qualquer coisa podem entrar em contato. Um beijo!